Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lourimar Mendes. Estamos aqui para começar a temporada 2025 do Cartola. Escalar rodada 1, temporada 2025. Eu jogo Cartola desde 2006 e essa experiência eu tento passar aqui nos meus vídeos. Bora lá para as dicas e para a escalação da rodada de número 1. O vídeo que eu vou fazer aqui, os outros vídeos também, obviamente, a gente vai usar o canal do Professor FC como nosso time. É um time que a gente escala para ligas de regularidade, que você pode usar tanto nas suas ligas anuais e mensais, ok? A primeira coisa que você tem que saber enquanto cartoleiro é que a formação melhor para você jogar cartola é essa aqui, ó, o 4-3-3, com 3 atacantes, 3 meias. No clássico 4-3-3 é a escalação que vai te dar mais resultados, ok? Lembrando que para essa temporada a gente tem a novidade do banco de luxo e depois nós vamos ali explicar um pouco melhor ao longo do vídeo. Para a temporada 2025, para essa primeira rodada, você tem que tomar cuidado com as suas cartoletas, escalando um time ali onde você não vai gastar os 110 que você tem direito, aparece aqui na tela. Você tem direito a 110 cartoletas, mas você não vai gastar tudo isso, vai gastar ali no máximo 90% desse valor que você tem direito, o que vai te dar ali um time ali de 98, 97 cartoletas por ali, já é um time mais do que suficiente para você ir bem na temporada. Sugiro que você escale 8 jogadores que custem até 8 cartoletas e você escolha ali outros jogadores que custem mais do que isso, mas tomando muito cuidado com qual jogador você vai colocar. No ataque, eu acho que um nome que não pode ficar de fora é o Estevão. Então nós vamos começar a pensar aqui na nossa base. Jogadores que a gente não vai abrir mão deles. O primeiro é o Estevão. Aqui no meio campo, a gente não vai abrir mão também de um jogador muito barato e que nesse momento está provável. Se a gente tiver alguma informação depois que não estará provável, a gente pode fazer essa alteração, que é o Lucas Moura. A gente não pode deixar de fora, inclusive, porque ele é o mais escalado do Cartola no momento. Então o seu adversário vai ter, você tem que ter também. Na lateral, para mim, um nome que também a maioria absoluta dos cartoleiros terão na primeira rodada, pelo custo-benefício, é o Juninho Capixaba, que custa 5 cartoletas. Então a gente tem que procurar também colocar esses jogadores de 5 cartoletas. Ainda aqui na defesa, eu acredito que você precisa de ter um defensor do Palmeiras nessa rodada. E o defensor mais em conta é o zagueiro Mikael, que custa apenas 4 cartoletas. Então aqui você vai montando um time com peças que são fundamentais. A gente já escolheu aqui 4 peças que na minha avaliação são fundamentais para a rodada. Acho que uma dobra do Palmeiras cabe muito bem com o seu zagueiro e com o seu goleiro, que também custa 5 cartoletas. Então aqui a gente já tem 5 peças fundamentais para essa rodada. Aqui na defesa, você que joga liga clássica, liga anual e mensal, você não pode colocar todas as suas fichas em um único time, ou seja, colocar todos os jogadores de um mesmo time aqui na defesa, porque se a defesa toma gol, você perde muitos pontos. Se for para uma liga de pontos corridos, onde você precisa de arriscar numa última rodada, beleza. Mas enquanto você não precisa de arriscar, você precisa então diversificar a sua defesa. Melhor dizendo, se for numa liga de tiro curto, onde uma única rodada sai o vencedor e você pode ser premiado por uma única rodada, aí sim você fecha uma defesa inteira. Para essa rodada, por exemplo, fecha a defesa do Palmeiras, fecha a defesa de um outro time qualquer, tá? Bom, aqui então a gente já tem 5 peças que eu acho fundamental. Aqui no ataque eu tenho uma outra peça que para mim é quase unanimidade também, pelo custo-benefício e pela temporada que vem fazendo esse jogador, que é o Guilherme. Vou encontrá-lo aqui, ó. Guilherme do Santos. Custa 5 cartoletas. O Santos joga fora de casa contra o Vasco, mas o Santos pode vencer esse jogo e o Guilherme pode ir muito bem, ele custa 5 cartoletas. Dos jogadores que a gente colocou aqui, ó, 5 jogadores
custam até 5 cartoletas e o único que é caro é o Estevão, mas eu acho que não dá para abrir mão do Estevão, que também está muito bem escalado. Agora vamos completar o nosso time, começando aqui pelo ataque. Sei que tem jogadores aqui bons para colocar, ó, tipo o Yuri Alberto, mas custa 16 cartoletas, o Vitor Roque custa 15. São nomes que daria para colocar, mas que estão muito caros, né? Talvez aqui um Luciano, mas que nem tem sido titular no São Paulo, custa 12. E aí a gente vem descendo aqui, ó, o Caleri, 10 cartoletas, melhor que o Luciano pelo custo-benefício. O Canóbio vem jogando muito bem no Fluminense, mas pega um jogo fora contra o Fortaleza. Quem quiser arriscar um jogador diferente, o Canóbio, acho que vale a pena, custa 9 cartoletas. Aí a gente tem aqui os jogadores do Flamengo, apesar que o Flamengo tem um jogo difícil contra o Inter. Então a gente tem, por exemplo, o Luiz Araújo. Acho que dá para escalar, tá? Aí descendo aqui, ó, a gente tem o Gabigol do Cruzeiro, jogando em casa, acho que é um jogador que dá para escalar. E se você pensar no Flamengo em custo-benefício, tem o Plata. Ah, eu não quero ir de Guilherme, por exemplo, do Santos. Eu acho que dá para trocar o Guilherme pelo Plata. O Plata custa apenas 7 cartoletas, aí você coloca o Guilherme no seu banco de reservas. Eu vou desculpa aqui, troquei. Eu vou de Gabigol aqui no meu ataque, tá? Pelo confronto que o Cruzeiro tem. Desses 3 aqui, eu vou fazer uma aposta num capitão diferente, que será o Gabigol. Mas muita gente vai de Estevão. Inclusive eu tenho um outro time que eu vou colocar Estevão de capitão. Agora vamos para o meio campo, ó. Meio campo, ó, Veiga muito caro, né? Apesar de ter um jogo favorável em casa. Oscar também tem jogo favorável, mas é muito caro. Arias também caro. Matheus Pereira do Cruzeiro, que nem está entregando. Tem um jogo teoricamente favorável, mas muito caro, 19 cartoletas. O mesmo Arrascaeta, 17 cartoletas. Aí a gente teria o Gerson, mas o Gerson machucou ontem jogando pela seleção. E a gente tem o De La Cruz, que custa 14. Acho que são nomes escaláveis, tá? Descendo aqui, ó, a gente tem que pensar em nomes mais baratos e que a gente consiga colocar. Difícil para a gente pensar numa escalação. Aí talvez você precise buscar aqui um John do Bragantino, que custa 7 cartoletas, que acho que dá para escalar. E pensar num outro jogador mais barato aqui abaixo do John. Só que a gente não tem jogadores de tanta confiança aqui para baixo para colocar. Pensando em roubadas de bola, um pouco arriscado, a gente tem aqui o Jadson do Juventude, que é um cara que o ano passado acabou entregando pontuação em uma ou outra rodada. Não é o jogador ideal que eu gostaria de colocar, mas vai ficar ali o Jadson, tá? Completando aqui a nossa defesa, o Cruzeiro tem um jogador que deve jogar de lateral, mas que no Cartola ele tá zagueiro. Deixa eu ver se ele tá provável aqui, porque ontem ele não estava. Não está, ó, tá? É o Jonathan Jesus. Então, se a gente vem aqui no filtro, coloca aqui todas as possibilidades, filtrar, e aí a gente vai achar o Vidalba do Cruzeiro para colocá-lo. Vamos procurar por ele aqui. Ele tá barato. Aqui, ó, Vidalba, ele tá como dúvida. Ele custa 3 cartoletas, é o cara que eu vou colocar. E aí o Abner do Juventude vai para o meu banco de reservas, ok? Na lateral aqui, deixa eu só limpar o filtro aqui, deixar só os prováveis. A gente tem, além do Juninho Capixaba, o Wesley, muito bom para rodada, né? O cara tá voando, não tenho dúvida disso, só que custa 11 cartoletas, tem que pensar aí na desvalorização. Aí um pouco mais barato a gente tem o Mike, só que a gente tem uma dobra do Palmeiras. Quem quiser arriscar triplicar o Palmeiras tem o Mike. Quem não quiser arriscar tem o Enzo Dias do São Paulo, que eu acho que é um bom nome. E aqui mais baratos, o Mancuso do Fortaleza, pode ser um nome interessante. O próprio Lucas Esteves do Grêmio, tá? Pode ser um bom nome. Aqui para baixo, ó, a gente não tem jogadores de tanta confiança assim para colocar, né? Então a gente vai pensar em colocar um jogador um pouco diferente para a rodada, arriscar um pouco mais, e pela temporada que fez no Vitória, eu vou correr o risco aqui e apostar no Lucas Esteves do Grêmio, apesar de ser um jogo difícil contra o Atlético Mineiro, tá? Não tenho ninguém do São Paulo aqui na minha defesa. Muita gente vai colocar Arboleda ou algum lateral do São Paulo. Meu time está um pouco diferente ali. Técnico. Eu acredito que o técnico tem que custar no mínimo, aliás, no máximo, 8 cartoletas para você colocar. Então é do Pedro Caixinha aqui para baixo, que é o que você vai escolher. Mais do que 8 cartoletas para um técnico, acho prejuízo você arriscar. Eu vou de Léo Jardim do Cruzeiro.
mas poderia ser o Zubeldia, por exemplo, o Luiz Zubeldia, melhor dizendo, do São Paulo, né? Como um jogo para colocar. O Seabra do Bragantino também é um outro nome que daria. E se você quiser economizar mesmo, o último aqui, ó, Juventude, Fábio Matias, 3 cartoletas para você buscar ali uma valorização do seu time, já que essa primeira rodada você tem que preocupar com a valorização e não ter um custo maior. Nosso capitão está escolhido, vou confirmar aqui a escalação e vou para o meu banco de reservas. Estou esperando aqui, travou, aí confirmou. Vou voltar aqui para a escalação, para escalar o banco de reservas e pensar lá no nosso reserva de luxo. Então, goleiro, ó, mais barato do que o Everton. Eu tenho aqui o goleiro do Juventude, o Marcão. Vou adicionar para o meu banco de reservas. Tá travando, mas vai dar certo. Lateral. Mais barata que o Everton, também do Juventude. O goleiro não salvou. Salvar o goleiro aqui. Confirmar, voltar para escalar. Meio zagueiros, eu já falei do Abner ali, ó, também do Juventude. Confirmar, voltar para a escalação. Meia, nosso meia mais barato ali era o Lucas Moura, né? O mais barato. A gente tem aqui o Rosseto e o Mandaca aqui do Juventude. Vê que eu só estou colocando o Juventude no banco, né? Porque a primeira rodada é mais difícil mesmo de você gastar com jogadores mais caros, porque você corre risco de desvalorização. Atacante aqui, ó, dá para colocar o Ademir do Bahia no banco de reservas. E o Lactana do Bragantino. Eu vou colocar o Ademir, tá? O Ademir do Bahia vai para o meu banco de reservas. Agora a gente vai pensar no nosso reserva de luxo, tá? E aí, gente, o reserva de luxo, a gente tem que escolher posições que pontuam mais, ou meias ou atacantes. Para a gente escolher aqui, eu prefiro escolher o atacantes, porque além dos 3 que vão estar em campo, você tem um 4º atacante que pode entrar no seu time e aí aumentar a sua pontuação. Como que esse 4º atacante vai entrar no seu time? Se os 3 primeiros aqui, ó, aliás, se os 3 titulares, Guilherme, Gabigol e Estevão, entrarem jogando e a pontuação de um dos 3 for menor do que a pontuação do Ademir, o Ademir tendo uma pontuação maior, ele entra no lugar daquele jogador que aqui no ataque tiver uma pontuação menor. Inclusive, se ele for o capitão Gabigol, o Gabigol zerou, o Ademir fez 10 pontos, o Ademir vira o seu capitão, desde que o Gabigol tenha uma pontuação inferior. E aí você vai clicar aqui, ó, no banco de reservas, para você ter o reserva de luxo, você vai clicar aqui, ok? E aí, ó, naquela setinha, você tem já confirmado o seu reserva de luxo, que é, no caso aqui, o Ademir. Tá vendo que ele aparece aqui, ó, identificando aqui com 2 setas, uma subindo e outra descendo? É porque ele é o seu reserva de luxo. Então tá escalado o nosso time. Léo Jardim, o nosso treinador. Everton do Palmeiras, o goleiro. As laterais, o Lucas Estevam do Grêmio e o Capixaba do Bragantino. Na zaga, o Mikael do Palmeiras e o Vidalba do Cruzeiro. No meio-campo, John do Bragantino, Jadson do Juventude e Lucas Moura do São Paulo. No ataque, Guilherme, Gabigol e Estevão. Esse time aqui, ó, ficou hiper barato. 81 cartoletas. Um time para você não correr risco de perder cartoletas na primeira rodada e ter dificuldade para escalar. Quando você chegar lá pela rodada 20, 25, você vai ter dificuldade para escalar se você perder muitas cartoletas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver dúvida, pode mandar aí nos comentários que eu respondo, tá? E deixa aquele like, porque o like fortalece o meu trabalho, ajuda aqui para que a gente continue fazendo os vídeos para vocês. Um grande abraço a todos.